Ó, cliquei para te entrar ao vivo. Tá bom. Ok. Estamos ao vivo. Tu vai apresentar, Evandro, ou tu quer que a gente comece falando? Assim, boa noite. Vamos esperar um minutinho o pessoal entrando. Vamos dar um tempinho o pessoal entrando ali, mas o pessoal pode ir se apresentando, né? Agora a gente está ao vivo, tá? Ok. Então, o doutor Luiz ali, né? Eu fui aluno do Pasqualini e fui estagiário durante 2 anos do Pasqualini. Boa noite. Bagagezinho lá. Satisfação. Meu nome, então, é Luiz Fernando Marques da Silva. Sou psicólogo, professor de educação física e atualmente também acadêmico em filosofia, ou seja, né, essa caminhada em torno da busca pelo conhecimento é algo que nos instiga desde muito e desde sempre. Então, eu digo que nós estamos sempre em busca de uma qualificação e algo melhor no entendimento das pessoas, do coletivo e do buscar fazer o que for de melhor no sentido das pessoas também, né? Se auto-realizarem, se auto-sustentarem dentro desse contexto de sociedade que nós vivemos desde a formação de homens. Então, uma satisfação estar dividindo esse espaço aqui com todos vocês, profissionais, e me coloco à disposição também do coletivo para o que vocês tiverem necessidade de levantar neste momento que nós estamos vivendo, nesse isolamento, mas mais uma vez aqui provando que estamos todos unidos de alguma forma. Ninguém está só nesse momento, né, gente? Satisfação. Vai, Robson. Eu não preciso me apresentar muito, né? O pessoal já está mais acostumado, né, comigo na escola ali. Bem que tem gente também que não é da escola e que está assistindo aí, está participando. Então, eu sou o Robson, atualmente sou diretor do Colégio Odila, sou professor de educação física, né? E até o Luiz também é formado em educação física, né? Eu diria que o Luiz é a personificação do ditado aquele, né? Mens sana in corpore sano. Ele cuida da mente e do corpo, né? Então, foi convidado aí para participar com a gente, para a gente bater esse papo, porque a semana passada, conversando, o pessoal da diretoria ali, nós temos feito, esse já é o 5º colóquio da escola, né? Nós viemos abordando vários temas, e a professora Karen, que é a nossa vice-diretora, teve a sugestão, pô, quem sabe a gente falar um pouco com as famílias sobre essa ansiedade, né, que o pessoal tá, porque a gente recebe muita informação, muito pedido, muito WhatsApp do pessoal em casa e sem saber como é que vai ser o futuro, como é que vai ser. E a gente disse, pô, é uma grande ideia, grande sacada se a gente falar com o pessoal um pouquinho, né, tentar acalmar um pouquinho o pessoal e conter um pouquinho essa ansiedade. E é o que nós vamos tentar fazer hoje aqui, né, junto com vocês todos. Ok. Oi, eu sou... Dani, pode apresentar? Fala, querido. Pode falar. Se apresenta. A senhorita se apresenta, por favor. Eu sou a Daniela, eu sou professora. Esse ano vai fazer 20 anos que eu trabalho na Escola Pasqualini. Agora eu atuo na orientação educacional. Eu acho que de todos os lugares que eu já circulei dentro da escola, a orientação educacional foi o lugar onde eu me achei, onde eu sou mais feliz. E eu fui convidada para estar aqui pelo professor Evandro, que foi estagiário na minha escola, foi aluno da minha escola. E eu quero que vocês, assim, diminuam as expectativas a respeito da minha pessoa, porque o Evandro me tem muita conta, assim. Eu não sou tudo isso que o Evandro fica falando, mas eu acredito que ele tenha me convidado para estar aqui. Eu queria agradecer a vocês por estarem me ouvindo, se a maioria nem me conhece. Mas ele me convidou para estar aqui porque eu comecei a gravar alguns vídeos para tentar acalmar o coração das mães, porque eu sou aquela pessoa na escola que trabalho lá para tentar acalmar o coração de todo mundo, né? A orientadora educacional é aquela que recebe
Como eu digo para eles, vocês trazem milhares de pepinos e milhares de abacaxis para eu descascar. E eu, nesse momento de pandemia, também estou ansiosa pelos abacaxis e pelos pepinos. Eu também estou com muita saudade. Também estou ansiosa. Vejo as mães das coleguinhas do meu filho com muita ansiedade em relação à escola nesse momento. E é como o Luiz estava falando, né? A gente não sabe. O que mais a gente pode dizer é que a gente não tem resposta para esse momento. A gente não sabe o que vai ser amanhã. O que a gente pode é tentar junto, que nem disse o Luiz também, que a gente está aqui unido, a gente pode tentar conversar, tentar se unir, tentar se acalmar uns aos outros com os conhecimentos que cada um traz da sua área, para tentar levar isso de uma maneira mais tranquila. Rochelle, eu ia falar isso, me esqueci. Quando eu cheguei aqui, eu pensei, tem dois nessa live que eu não conheço, que é o Robson e o Luiz. Mas quando o Robson botou a carinha dele ali, eu me senti muito mais tranquila, porque a Rochelle, que está falando aí, ela é irmã dele, foi professora lá da minha escola, do Pasqualini. Eu digo que é minha, porque eu estou lá há 20 anos, já me sinto um pouco dona. E a filha dele, a Mariana, foi nossa aluna. Então, eu já me senti mais num lugar mais tranquilo. Já se sentiu em casa. Gostaria que a minha presença aqui hoje fosse para ajudar. É que nem eu disse num dos meus vídeos, eu não sei costurar máscara. Nessa pandemia, eu estou tendo que cozinhar todos os dias na minha casa, estou toda queimada. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar. Então, assim, tem dons que eu não tenho, mas eu acho que o dom de conversar com as pessoas é um dom que eu tenho. Então, eu gostaria de colocar isso à disposição de poder tentar ajudar algumas pessoas, tentar amenizar pelo menos o sofrimento de alguém. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, eu já estou feliz. Desculpa, Evandro, eu sei que eu falo um monte, mas então essa sou eu, tá? Daniela, no momento, orientadora educacional da Escola Pasqualini. Com muito orgulho. Para te deixar então um pouco mais em casa, só para te dizer que a Rochelle e o Robson são meus primos, então tu estás na nossa casa também. Gente, estou em família aqui. Está em família. Ok? Sinta-se acolhido na grande família. Okay. Então, eu quero dizer para quem está assistindo que hoje vocês vão ver eu falando muito menos, tá? Eu vou mais ajudar a controlar o tempo, para não se estender. A gente vai deixar, então, o professor Robertson trazer as demandas que ele está recebendo. Eu sei que ele recebe de muitos pais aí, né? Os pais lá dos pequenininhos que estão aflitos, assim como também tem alunos lá do primeiro ano do MEDIC também, que estão vindo do 9º ano, que também estão com o mesmo sentimento, né? Eles saíram lá do fundamental, que é 9 disciplinas, e aí chega no médio, são 13. Então, essa mudança de ambiente, que eu acho que a Dani ela pode tranquilamente contribuir, né? Porque ela também atende o pessoal do 9º ano, né? Eu acho que ela vai poder trazer alguns exemplos para nós aqui, para a gente poder estar analisando. Então, se vocês permitirem, eu vou pedir para a Dani, então, trazer alguns exemplos que ela... Não sei quantas histórias que ela vai trazer, mas ela tem 2 histórias do vídeo que eu achei interessante. Uma é que ela usou um saco de açúcar para trabalhar a alfabetização. Né? Usei o quê? Tu trouxe um saco de açúcar para mostrar para uma criança como é que ela poderia aprender a ler e tal, usando... Fotos dos alimentos. Sim. Aí não sei qual é. Bom, ver qual história tu quer trazer para nós. Ele falou do pessoal do 9º ano, ele falou da alfabetização, e eu acho que a outra história que tu fala é das cartinhas, Evandro. Isso, das cartinhas. Tá, então, eu acho que são 3 exemplos bem legais da gente falar uma coisa de cada vez. Essa maioria que está nos assistindo é o pessoal do ensino médio. Bom, gente, primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês. Eu convivo num WhatsApp cheio de mães, porque eu sou mãe. E eu vejo que algumas vezes a família e a escola parecem que estão inimigas nesse momento. Parece que se os professores mandam pouco trabalho, é porque os professores não querem trabalhar. Se os professores mandam muito trabalho, é porque eles estão querendo nos atolar. E eu acho que todo mundo tem que entender uma coisa. Nenhum de nós nunca esteve numa pandemia na vida.
Nenhum de nós estava preparado para isso, então é muito difícil, nesse momento, definir o limite entre aquilo que é bom, aquilo que é pouco e aquilo que é muito. Então, a minha sugestão para o pessoal do ensino médio são 2 sugestões bem básicas. A primeira, gente, organização. Organização. Tentem dar conta, se vocês têm 11 disciplinas, 2 disciplinas por dia, e no dia que está a educação física, coloca uma terceira. A segunda, não tratem os professores de vocês como inimigos que querem ralar vocês. Pelo contrário, os professores, eles são nossos parceiros. Eu convivo numa escola que tem mais de 100 professores. A maioria... Eu sempre digo para os alunos assim, vocês vieram para a minha sala, não tem briga, eles vão para o SOI, né? O serviço de orientação educacional. Não é serviço de punição educacional, serviço de castigo educacional. Então, o professor, ele estudou 3, 4, 5, 10, 20 anos, porque eu estou há 20 anos no magistério e estou fazendo outro pós, estou estudando até hoje. Estou que nem o Luiz. Então, gente, a gente estuda, não é para castigar vocês. Se em algum momento parece que está sendo um castigo, pode ser que a gente esteja errando o ponto. Então, eu acho que o mais importante é tentar conversar com esses professores. Eu conheço a vice-diretora da minha escola, se eu não me engano, é professora do Odila, professora Luciana. Luciana. Tá, porque ela me mostrou hoje que eu ia falar nessa live, que eu não divulguei muito, porque eu fiquei com vergonha. Eu divulguei no History. Não tive coragem de botar lá no feed, mas botei no History. E a Lu veio me falar isso, assim... A Lu é uma professora que eu sei que é mega exigente, mas eu sei que ela é mega parceira. Eu sei que ela é mega acessível. O pouco que eu conheci do Robson, acredito que ele também seja uma pessoa extremamente acessível. O Evandro, gente, o Evandro faz chover, né? Como ele mesmo diz, ele bota gente na live aqui que não sabe mexer no computador. Então, assim, vamos enxergar alunos e professores, se enxergar como amigos e companheiros nesse momento. E a família, gente, é para auxiliar, para ajudar, para não deixar o adolescente se perder, ou a criança, perder esse vínculo com a escola. Porque tem que ter uma rotina de estudo no dia. O pessoal da educação infantil menos, depois aumenta mais, um pouquinho mais para o fundamental, depois para as séries finais do fundamental aumenta mais. O pessoal do ensino médio, gente, tem que ter responsabilidade, mas tem que se organizar. E a questão da ansiedade, eu vou falar depois, eu acho, né, Evandro? Quem sabe agora dou um momento. Estou falando do médio, dou um momento para os guris poderem falar, senão fica só a Daniela aqui em Guarita. E aí, se eu estiver falando muito, se eu estiver deixando alguma dúvida, fugindo do assunto que vocês esperavam, pode botar uma mensagem ali e eu volto para o eixo, tá? Certo. Eu vou pincelar aqui e depois eu vou deixar para o Luiz falar com mais propriedade disso, porque enquanto diretoria, fazendo parte da diretoria, a gente recebe uma demanda muito grande de questionamentos tanto positivos como negativos, né? Que nem a Daniela estava falando agora, os professores não são inimigos dos alunos, os professores não querem ralar os alunos, muito pelo contrário. Tudo que está acontecendo é tão novidade para os alunos quanto para nós, enquanto diretoria, enquanto professores, e a gente está tentando buscar fazer o melhor que pode, dentro das condições que nos é dada. Então, a Secretaria de Educação exige diversas coisas, tá? Que tem que passar conteúdo, que tem que passar disciplina, que as aulas têm que ser consideradas aulas dadas, porque a gente não pode perder o ano, enfim, a gente precisa avançar, né? Ninguém programou isso, ninguém queria isso, mas é algo que acontece. Então, os professores, eles estão aprendendo essa nova metodologia, assim como os alunos. Não é um ensino à distância, porque um ensino à distância é um ensino preparado, tem toda uma logística que acontece. É um ensino remoto, né? É diferente do ensino à distância. Então, os professores estão aprendendo, estão tentando fazer o seu melhor, né? E aí, realmente, como a Dani falou, tem gente que acha que é muita coisa, tem gente que acha que é pouca coisa, que não recebe, e aí bate a ansiedade. Aí bate, como é que vai ser? Nós não estamos aprendendo, nós não vamos conseguir, está muito difícil. E junto com isso tudo,
também tem aquela coisa do aluno, e isso a gente não pode deixar, né, passar, do aluno que está em casa, que realmente está em casa e acha que está de férias. Ele não quer receber coisa, ele não quer fazer. Eu encontrei um aluno esses dias no mercado, ele perguntou, tu é diretor ali do Odila? Eu disse, sou. Eu disse, não, eu queria saber, porque nós temos um grupo de WhatsApp da turma e tal, e o pessoal tá dizendo que não é preciso fazer aquelas atividades, né? Aí eu disse, não é que não é preciso fazer, tem que fazer. Quem não tem acesso à internet, quem não pode mandar essas atividades, entrega na volta, mas tem que fazer. Aí ele me disse, não, o pessoal está dizendo que tá meio sem tempo. Como assim meio sem tempo, cara? Tá de brincadeira, né? Como sem tempo, cara? O que mais tem agora é tempo para fazer. Então junta tudo isso, sabe? Essa ansiedade, esse pouquinho de malandragem, quem não quer fazer, a gente sabe que tem que ter um jogo de cintura para lidar com isso, e aí que a gente fica meio assim, tá, e aí, como é que a gente faz? O que faz? Tá certo, não tá certo? Tem certo ou não tem certo, né? E, na verdade, não tem certo ou errado, a gente tá tateando e tentando fazer, né? Sim. Ok, posso fazer uma pequena introdução, então, Vai lá. diante do que vocês trouxeram, até chegarmos, então, no tema principal aqui do nosso encontro. Falar um pouco dessa formação das comunidades, nós como seres, pessoas, núcleos familiares. Desde o princípio do mundo, desde o princípio de vida, o homem foi criado em comunidade. O homem nunca viveu só. Nós vamos trazer dos primeiros hominídeos, né, dos períodos bem primitivos, tempo das nossas cavernas, que os seres humanos sempre viveram em conjunto, e devido às necessidades básicas de vida, ostentação de vida, de permanência de vida, houve essas movimentações desses hominídeos, né, em busca de sobrevivência. E aí as saídas, vamos dizer, principalmente focada na figura masculina, no sustento da família, na busca da alimentação e da caça, e as mulheres mais preservadas em casa, nos cuidados dos filhos e da própria, vamos dizer, casa-caverna, né, da família em si. Com o processo da nossa evolução, esses dados de necessidades de movimentação, eles foram gerando certas situações do qual nós tivemos que evoluir também, tivemos que crescer com isso. Esse crescimento se dá de uma forma de enfrentamento de várias situações vividas por esses homens, vividas por essas pessoas, que vão começar a gerar nesses seres o ponto que nós vamos dizer que é a ansiedade. Vou trazer a ansiedade em dois sentidos. Primeiro, a ansiedade traço e a ansiedade estado. A ansiedade traço, vou trazer lá do homem da caverna, que ele tinha uma expectativa de sair e trazer o alimento. A ansiedade traço é essa, eu vou ter que sair e buscar o alimento. O que eu vou encontrar fora da caverna? O que eu vou achar fora da caverna? O que eu vou ter que enfrentar fora da caverna? Tudo gera um certo medo. Esse medo intrínseco, porque ele não sabe, ele tem dúvida, é partir para o vazio. Então isso é o traço. A ansiedade estado é quando ele realmente se joga para fora da caverna e vai se encontrar com o dado da realidade. Os monstros, os animais ferozes, e aí a ansiedade se transforma na ansiedade em estado. Um estado de alerta, de que ele vai ter que enfrentar, matar ou morrer, e aí se instaura nele esses tipos de situações que podem gerar problemas mentais. Na época não se vai trabalhar com questões mentais mais, porque eles não tinham exatamente um psicólogo, um psiquiatra naquela época que diriam que seriam problemas mentais. Mas esses níveis de ansiedade, estado, eles vão com o tempo, lógico, né, se ajustando e se colocando em dados de realidade em cada período de evolução do homem. Trazendo para cá, para a nossa época, e entrando nessa questão do advento que a pandemia, coronavírus, nos traz, ela remonta para nós a questão da ansiedade traço e a ansiedade estado. A ansiedade traço é o que o noticiário, que a mídia nos traz todos os dias, nos traz todos os dias com informações sobre as milhares de casos, sobre as quantidades de casos no mundo e a situação das mortes em si, os dados de realidade da morte. A ansiedade traço, nesse sentido, ela está no medo,
no medo de eu estar em contato com pessoas que eu não conheço e talvez de contrair o vírus, sendo bem mais lacônico, sendo um pouquinho mais resumido, né? Eu posso contrair? Posso. Todos nós estamos sujeitos a contrair o vírus. E isso nos deixa num estado de ansiedade. Olha aí de novo, estado de ansiedade. Onde é que ela vai se transformar em ansiedade? Eu falei em traço e ansiedade estado. Onde é que ele vai se transformar em estado? É quando nós temos exatamente que nos deslocar. Quando nós temos que ir em busca, então, da nossa sobrevivência através do trabalho, que alguns necessitam, através dos estudos, que alguns têm que buscar, e aí ela vai gerar em nós situações de medo. E ela pode se tornar generalizada, ela pode se tornar numa série de situações que vão nos levar possivelmente a uma patologia. Eu não consigo dar conta de estar em espaço, eu não consigo de dar conta de estar com outras pessoas, e isso pode me gerar um problema mais sério. O que acontece com essa questão do isolamento? Primeiramente, há duas situações que nós podemos elencar aqui. A primeira, que é a proteção. Isso todos nós temos que ter consciência do estado de proteção que nos leva estando no isolamento, estando no confinamento. A segunda seria no sentido de nós nos voltarmos a olhar um pouco mais o nosso interior quanto seres, indivíduos, olhar para nós, que capacidades internas nós vamos ter que buscar e lançar mão para poder passar por esse período. E a segunda situação era isso, de poder olhar para o nosso núcleo familiar num processo de nos reencontrarmos, como se tivéssemos, e aqui fazendo o contraponto, um retorno para a caverna, o retorno para o nosso núcleo, o retorno para a família unida, o retorno para o cuidado de cada um consigo e com os outros. Isso era uma expectativa. Ao contrário, e aí eu estava falando antes de iniciar aqui, falando com a Dani, que a nossa geração, e principalmente aqui quando tu trouxeste o 9º ano, né, os adolescentes principalmente, é uma geração instantânea. É uma geração que está muito ligada à tecnologia. É uma geração que hoje tudo acontece num nível muito mais rápido, muito mais efêmero, é tudo muito ligeiro, é tudo absorvido tão rapidamente que não há como eles terem um processo de espera. Eles não conseguem esperar. Eles não têm aquele dado de tempo que a nossa geração anterior tinha. Em relação à nossa geração, por estarmos um tanto quanto desatualizado em relação a essa tecnologia, vemos dificuldades de acompanhar essa geração. Entro no sistema da escola de que maneira? A geração hoje, ela necessita de um movimento, ela quer coisas instantâneas, quer coisas ligeiras e quer ação. A pandemia está levando as pessoas a pararem um pouco, a reduzirem essa aceleração, a se olharem e ter um tempo para poder realizar atividades das quais elas não estão aí exatamente para punir ninguém, muito antes pelo contrário, nós temos que mudar esse pensamento, que elas estão aí para serem ajudadas, porém, a nossa geração de pais, os mais antigos, não consegue ajudá-los. Não consegue ajudá-los porque a maioria, e principalmente eu falo na periferia, não teve acesso a esse processo de tecnologia. Está um tanto desatualizada também dos temas que hoje estão sendo abordados dentro das salas de aula. E essa desatualização está, vamos lá, voltando para o nosso tema, gerando também ansiedade nos pais. Eu não consigo dar conta, eu tenho então que pedir mais conteúdos para os professores para preencher esse vazio dos adolescentes, dar atividades para que eles tenham um tempo de ocupação maior e os pais estarem num processo fora disso. Não participando. Não de não negar a participação, mas de entender que não conseguem acompanhar, estão fora dos conteúdos, né? Porque hoje, se nós pensarmos, a TV está trazendo somente as questões das mortes, não se tem uma atualização de contexto cultural, não se tem uma atualização de outros vetores que a gente possa também, né, tangenciar para sair desse foco apenas do evento morte, e assim a gente não consegue ampliar para outros tipos de visão. Eu quero deixar para mais adiante, quando nós entrarmos na questão específica da ansiedade, para trazer também algumas ações das quais nós podemos contribuir para que isso não se instaure e não vire uma patologia. Então essa é apenas uma pequena introdução,
Se vocês não cuidarem, eu também falo muito, então pode cortar também. A gente tem o gosto também um pouco pela palavra, mas sintam-se à vontade de poder também interromper quando necessário e a gente contribuir de outra maneira. Então, só uma introdução para falar das nossas vidas em comunidade e das nossas vidas individuais. Esse individual tem que voltar um pouco mais para o coletivo e esse coletivo tem que se ver de uma maneira mais ampliada no processo de ajuda coletiva, de ajuda nas duas vias que eu digo que tem essa estrada. Ajuda dos professores aos pais e alunos e ajuda dos alunos aos professores para que esses também não caiam nessa demanda de adoecimento, porque o professor ele só é professor porque tem um aluno. E se não tem um aluno, o professor não existe. Então o aluno precisa estar junto do professor. E o professor sente a falta da sala de aula, do aluno, em loco, para poder crescer e fazê-los crescer junto. Né? Trago isso porque também tenho a demanda da escola na minha caminhada. Né? Trabalhei numa escola também, fui diretor de uma escola, e sei, e digo, nós só somos quem somos quando temos o outro junto. Sem o outro junto não somos nada. A gente precisa dos alunos para que nós sejamos exatamente o que somos, professores. Sigamos. Dani, oi, desculpa, Luiz. Está dando microfonia. Dani, eu gostaria que tu começasse agora com a fala privilegiando os anos iniciais, tá? Que a gente fez outras lives que contemplou mais o médio. Então, eu queria que tu trouxesse alguma experiência para aquela mãe que tem uma criança no primeiro ano, né, que ela está se alfabetizando e a mãe está ansiosa. Como é que o filho vai passar de ano se ele não aprendeu a ler ainda? Né? Como é que eu posso ajudar? Porque eu acho que tem muitas mães ansiosas nesse aspecto. Primeira coisa que eu vou te dizer, Evandro, é que tu bote elas lá no meu canal para elas verem, porque eu toda semana eu vou postar no mínimo 2 vídeos para ajudar essas mães aí. Porque eu tô no mesmo barco, viu, gente? O meu filho tem 5 anos, ele já está alfabetizado, mas eu alfabetizei ele brincando e é isso que eu pretendo ajudar as mães a fazerem. As brincadeiras que eu fiz com ele tá ajudando as mães. Bom, que bom, Evandro, que tu pediu para falar nisso, porque o meu chão, né, onde eu tenho 2 chãos, na verdade, porque eu sou uma pessoa muito gulosa. Então, as minhas 2 preferências na escola, nos sóis, são os pequenininhos e entre os maiores, eu fui professora há 10 anos do 6º ano, então eu estou acostumada com essa bagunça aí que tu falou do ensino médio, do 9º ano para o ensino médio, eu passo lá na escola do 5º para o 6º ano. Mas mamães, ou professoras, ou alunos dos anos iniciais. Mamães, vamos tentar parar de alfabetizar as crianças em casa. Realmente, não é tarefa de vocês. O que os professores estão tentando fazer é tentando fazer a parte deles, é tentando mandar as tarefas para que os alunos possam fazer em casa, como o Robson disse, é uma demanda muito mais da Secretaria da Educação do que dos professores. Minha sugestão, e se eu estiver falando errado, Robson, tu pode me corrigir, tá? Porque a Secretaria de Educação do município da qual faz parte, gente, ela não mandou nenhuma determinação para a gente está um pouco no ar. Nós estamos fazendo as nossas coisas de acordo com aquilo que a gente acredita, tá? Boa noite, Fabiana. Agora que eu estou vendo quem está entrando, estou conseguindo dar boa noite. Então, assim, o que eu diria para essas mamães? Tentem fazer com as crianças as tarefas que o professor mandou. Estipulem um horário por dia para olhar com seus filhos as tarefas que o professor mandou. Tenta fazer. A criança não conseguiu fazer, escreve no cantinho da folha, não conseguiu fazer, para quando for entregar para a professora, explicar que tentou fazer com a criança e que a criança se recusou. De outro lado, em outro momento, as mães têm como estarem incentivando as crianças a leitura e a escrita com situações básicas do dia a dia. E essas situações vão ajudar a criança a, na volta da escola, se conectarem. Porque assim, gente, a gente não pode acreditar que as crianças estão esse tempo todo fora da escola e não estão aprendendo nada.
A gente aprende todos os dias, toda hora, a cada respiro que a gente dá. Então, a gente tem que levar em conta isso. E a gente tem que transformar a vida dessa criança numa vida em que enxergue a leitura e a escrita como algo que a gente utiliza no dia a dia, e não como uma tarefa chata da escola. Então, assim, quando for fazer a tarefa da escola, senta com a criança e diz, olha, a professora mandou essas atividades aqui hoje, nós vamos tentar fazer, tá? Eu vou ler, a mãe vai ler, vai tentar fazer. Não vai tentar se colocar no lugar de professora. A mãe vai se colocar no lugar de mãe, porque uma das maiores reclamações das mães é essa. Gente, se alguém me dissesse assim, ó, amanhã não vai ter mais pão na padaria, eu ia ficar apavorada, eu não sou padeira. Então, assim, eu iria tentar fazer alguma coisa para comer em casa, mas eu não ia achar que meu pão ia ficar igual ao do padeiro. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Se alguém dissesse assim para mim, Dani, tu tem que fazer uma máscara. Gente, eu ia me esforçar para fazer uma máscara, mas eu tenho certeza que a minha máscara não ia ficar maravilhosa como as da Fê Cortez, lá da Restinga, que está fazendo máscaras maravilhosas e vendendo para gente. Então, assim, o que as mães têm que entender, elas não têm que se cobrar de ser o alfabetizador dentro de casa. Mas, então, faz a tarefa da professora. O que deu certo, o que não deu certo, a mãe vai escrever lá no cantinho e depois vai mostrar para a professora. Isso é um compromisso com a escola. A mãe sentou com em momentos do dia, a mãe pode estar fazendo uma receita. Estou fazendo uma receita. Gente, nos rótulos aqui, ó, tem uma água aqui. No rótulo dessa água, em algum lugar vai estar escrito água. Só que a gente tem que cuidar, assim, que tem alguns rótulos que estão com letras minúsculas. Para essa idade de alfabetização deles, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Não vou ter nada no momento, eu acho. Mas existem... Ó, aqui. Vamos supor que isso aqui, esteja escrito caminhão e não o nome do cara que dirige o caminhão, tá? Então eu pergunto pro meu filho, aonde tu acha, filho, que tá escrito caminhão? Aqui eu vou ler com o meu filho que tá escrito, aqui eu vou ver que isso aqui é número, tudo de uma maneira tranquila. Quando meu filho era bem bebezinho, a médica dizia para mim toda vez que eu ia lá, Daniela, o Bernardo tem cólica porque tu é ansiosa. A ansiedade passa para a criança. E eu não conseguia entender aquilo e sofri o tempo inteiro que eu tinha o Bernardo com cólica e não aprendi. Aprendi depois, quando eu consegui ficar tranquila. A ansiedade da mãe que está tentando alfabetizar o seu filho passa para a criança e a criança começa a não querer nada com aquilo. Outra ideia, eu tenho uma amiga que ela tem uma filha que se sai muito mal na escola, ela tá no 3º ano, não sabe ler e escrever ainda, mas essa menina, a mãe acreditava até a nossa conversa que a menina não se interessava pela leitura e pela escrita. Não, gente, ela não se interessava pela escrita e leitura da escola. No momento em que eu mandei um vídeo para ela dizendo assim, oi, tudo bem? Eu sou a irmã da Vivi, ela conhece a minha irmã. Meu filho não está querendo ler livrinho, mas ele adora escutar histórias de crianças. Será que eu podia escrever uma história para o meu filho? Gente, essa criança está uma semana grudada escrevendo uma história. Então, assim, eu não posso dar receita de bolo, porque cada forno é diferente, cada filho, cada criança, cada aluno é diferente. Mas o que eu digo, então? Nós somos mães. Nesse momento, a gente vai fazer, num momento, a atividade da escola. E em outros momentos, a gente pode estar ajudando a criança de outras formas, mostrando que a escrita está presente em tudo que a gente faz. Quando a gente vai tomar banho, tem shampoo, procura com a criança onde está escrito shampoo. E as duas palavras podem ser exploradas também. Que pena que o Evandro não pediu, não me falou que ele ia me pedir isso, eu tinha trazido o pacote da Açúcar União, gente. Não é propaganda, mas o pacote da Açúcar União tem a letra bastão, que é a letra que as professoras usam, que é aquela letra palito. Tem a letra minúscula, tem a letra emendada, tem os 3 tipos de letra. Dá para mostrar para as crianças que ali tem os 3 tipos de letra. Dá para perguntar onde está escrito açúcar. Porque a primeira hipótese deles é que aquilo que está escrito maior é o nome do que tem dentro do pacote. E nem sempre é. Outra ideia também, gente. Fazer um alfabeto afetivo.
na sala de aula, a professora tem o alfabeto. E a gente olha tanto para aquele alfabeto que as crianças acabam memorizando aquelas letras, né? Quando eu comecei a conversar sobre letras com meu filho, eu não tinha a menor ideia nem de alfabetizar ele e nem de ter um monte de cartaz colado no quarto dele. O que eu fiz? Eu vi que ele queria aprender o nome, escrever o nome dele primeiro, todas as crianças querem, e depois escrever o nome de pessoas da família. E nós fizemos um alfabeto de nomes de pessoas que ele gosta. E aí tinham algumas letras que não tinham uma pessoa correspondente. Então nós escrevemos palavras que fossem importantes para ele. Por quê, gente? Porque a aprendizagem, ela passa pela afetividade. Eu acho que o Luiz pode nos dar uma pincelada depois sobre isso. A aprendizagem, ela passa pela afetividade. Olha ali. Ai, Evandro, eu te amo. Olha ali, ó. Olha ali a caixinha que o Evandro trouxe pra gente, ó. Bota um pouquinho mais pro lado que não tá aparecendo erva, só tá aparecendo chá de vá doce. Aí, ó. Ali tá escrito madrugada, chá de erva doce, e a maioria das letras são a letra palito que as professoras lá do primeiro ano, do segundo ano usam. Então, gente, explorar uma caixinha de chá com o filho, tá lá brincando. Onde é que será que tá escrito chá aqui? Por que será essas letras grandes? Eles vão achar que ali onde está grande é o nome, é chá, porque eles acham que é um rótulo do que tem dentro do que é o conteúdo da embalagem, e na verdade não é, nem sempre é. Então, erva doce, e aí vai ensinando a criança a fazer um caça-palavras dentro do armário. Dentro do armário tem saco de feijão, tem saco de arroz, eles sabem identificar, né, o saco. E aí eles vão, eles mesmos, olha ali, ai, Evandro, é demais, olha ali, Melita, com a letra cursiva, é um tipo de letra. Extra forte, com a letra bastão. O café deve estar escrito menor. Então, que letra começa café? E aí eles vão... tem números, dá para explorar uma embalagem vários dias. Mas o que eu estou dizendo para vocês é assim, ó, mostrar para a criança no dia a dia, ali, ó, café torrado e moído. Lê com teu filho, daqui a pouco ele vai começar a procurar sozinho. Acreditem em mim. Eu tenho mais várias outras atividades que, se tiver tempo, depois eu dou mais uma ideia para as mães. Mas a ideia é o seguinte: trazer a criança para esse cotidiano da escrita. Outra coisa que eu vou falar bem rapidinho. Olha só, gente. Escrevi. As crianças estão isoladas em casa, mas tem um amiguinho que mora na casa do lado. Tem um amiguinho que mora no mesmo prédio. Diz pro teu filho escolher um amigo e escrever alguma coisa, bota na caixinha do correio desse amigo, combina com a mãe do amigo para responder. Isso aí, gente, é para que o sentido da escrita. O sentido da escrita é a gente se comunicar. E a gente vai estar criando situações em que a escrita ela não está sendo escolástica, sei lá se existe essa palavra. Ela não está sendo escolar, ela está sendo cotidiana, da vida. Verdadeira. Tá trazendo de uma forma verdadeira que eu uso a escrita. E eu tô me aproximando, eu posso mandar um desenho com uma frase para um amigo. Eu posso ajudar meu filho a escrever, não tem problema. Mas aí eu não tô fazendo uma tarefa escolar, mas eu tô mostrando para ele que a escrita é importante. Evandro, não sei se eu te satisfiz, eu falei de desculpa. Ai, que bom, Karen. Pelo menos uma pessoa ficou feliz com a minha fala, já fico bem feliz. É isso aí. Olha, posso ler o que a Karen escreveu, Evandro? Dani, que bom que você tem exemplos, porque isso mostra que a aprendizagem está em várias situações do dia a dia. Não precisamos criar situações complexas, principalmente na atual situação. Karen, se tu entendeu isso da minha fala, perfeito, é exatamente isso que eu estou tentando dizer. E uma coisa que é bom também, para acalmar um pouquinho esses pais, principalmente esses pais dos anos iniciais, é que existe uma determinação em que no primeiro ciclo, a criança tem que aprender no primeiro ciclo, ou seja, da primeira à terceira série, eles têm esse tempo todo para atingir um objetivo. Então, as crianças que estão começando agora, que estão na primeira série agora, os pais estão preocupados, como é que vai alfabetizar? Gente, eles têm mais 2 anos ainda para atingir o objetivo do primeiro ciclo, que é do primeiro ao terceiro ano. Então, é evidente que fica prejudicado esse ano, evidente que sim, não tem como não ficar, né?
da situação que nós estamos vivendo. Mas ainda há tempo de recuperar isso, os professores são capacitados, são capazes de fazer isso nos próximos anos. Nesse ano ainda, né, se Deus quiser, conseguimos voltar aí em tempo hábil de ainda aprender alguma coisa, ainda ter alguma aula presencial, e nos outros anos também. Então, essa ansiedade, essa preocupação de que não vai aprender, não, eles vão aprender, eles vão conseguir, sabe? É uma coisa, como a Dani falou, em conjunto. Os pais precisam também não se preocupar tanto com isso e não querer fazer a função do professor em casa. Não é a função do pai, da família, né? Trazendo uma contribuição, primeiramente o que a Dani havia colocado, nós temos que entender exatamente quanto aos papéis de cada um. A família quanto a formadora de valores e a escola como formadora exatamente do desenvolvimento, né, psicossocial e também da própria aprendizagem como um todo. Quando nós falamos isso dos papéis, é no sentido de buscar tranquilizar os pais, que é isso que a Dani falou, eles não são os professores, mas entendermos que, como falou também o Robson, que o primeiro passo na educação é dado pela família, que aí nós estamos falando dos valores. E neste momento em que aí nós estamos voltando para dentro dos nossos lares, onde, de fato, na educação básica, infantil e nas séries iniciais, o processo de aprendizagem, o letramento, tudo ainda está no segundo plano, é importante lembrar que a criança nessa fase, ela tem um processo de construção da aprendizagem. E de que maneira, se nós buscarmos também algumas pedagogias, a pedagogia que fala do processo do construtivismo, ele diz que a criança ela aprende interagindo com o ambiente e com todos esses objetos que estão no seu entorno. Tudo está para ser integrado a essa criança. No momento que ela começa a absorver, que ela começa a interagir, que ela começa a se apropriar desses objetos, ela vai criando no cérebro, na sua mente, ramificações, expandindo as ramificações cerebrais, e assim a criança começa a gerar um processo de aprendizagem. Quando a Dani traz aí a questão das caixas, do saquinho de açúcar, bom, é interessante, não há necessidade ainda de exigir talvez da criança o que está escrito para ela reproduzir. Mas é importante mostrar para ela que ali, né, tem um significado, aquilo que é significante. E a partir do momento que ela tem a noção de poder manusear o objeto, de poder entender, e que aquela palavra que está ali é açúcar, e quando ela botar o dedo no açúcar e sentir que é doce, ela vai criar uma ramificação que vai dizer o açúcar é doce. Então, sempre que for doce, vai ter açúcar. Então, nesse plástico está escrito açúcar. Mas isso não foi cobrado dela, não foi cobrado no sentido, tu tem que aprender que é açúcar. Não, ela interagiu. Ela simplesmente incorporou ao conhecimento dela um objeto que estava no externo. Segundo ponto, nesta fase, quando eu falo de interação, há um processo natural que nós fazemos, né, na iniciação da vida das crianças. Olha só que interessante, quando nós temos os nossos filhos, que eles estão na fase de berço, que estão começando a engatinhar, não é uma alegria, os pais não ficam sorridentes e não promovem muito mais momentos lúdicos, brincadeiras, objetos de brincadeiras. E por que depois de um certo tempo que a criança cresce, isso é interrompido? Gente, o aprendizado é um processo de brincar. A criança aprende brincando. Então, neste momento que nós estamos também no isolamento, por que não voltar a esse processo inicial da brincadeira? Fazer que esse momento do estudo em casa seja uma brincadeira. Nós podemos pegar, como a Dani está fazendo esses exemplos, tintas, pincéis, papéis, e entrega para a criança livremente. Não se preocupe com a sala suja, com a tinta virada. Gente, isso faz parte. Vamos se sujar junto com a criança. Vamos lá rolar no chão, vamos ficar com a roupa suja, mas vocês vão perceber aquele momento de alegria que a criança vê no pai, no adulto que está com ela, a participação, o estar junto. E aí ela tem muito mais também facilidade de aprender. Porque ela está com aquela pessoa que lhe dá segurança, que lhe dá os valores, como eu falei, na fase inicial, e ela vai ter com que, através disso, a confiança do aprendizado. Se a pessoa com quem eu tenho que confiar, que me dá o primeiro ensinamento, está junto comigo, isso que ela está me dizendo é correto.
Então, ela vai fazer, vai interagir e vai aprender através desse processo. A brincadeira, como está dizendo aqui a Daniela Brown, né? Perfeito. A aprendizagem é um processo de brincar. É brincando que se aprende. A gente consegue ampliar o nosso horizonte através da brincadeira, que é o que muitas vezes nós fazemos na vida adulta também. Tá? Quantas vezes nós estamos vendo situações que estão aí nesse dia a dia e que brincando, ou no xiste, como nós dizemos, nós visualizamos algo diferente nisso, através da brincadeira, através de uma fala mais cômica, mas também ela traz para nós um processo de crescimento, porque brincando, o nosso corpo como um todo, e aí eu vou trazer também, vou puxar um pouco a base da educação física, o nosso corpo cresce, se desenvolve através dessas interações, através dos jogos. Quantos jogos pedagógicos nós temos para oferecer para as crianças? Quantos jogos, né, nós temos para poder ofertar e ela simplesmente do jeito dela perceber, ela consegue interagir. Não existe nessa fase para a criança, isso é importante colocar, o certo e o errado. Tudo pode, da maneira como ela está compreendendo o processo. E depois, com o tempo, se ela errar ou não errar ou acertar, ela vai se corrigir automaticamente. Olha, isso eu fiz, esse brinquedo não encaixou. Eu não posso dizer para ela, não, está errado, bota desse jeito. Ela tem que experimentar. Eu digo sempre, todos nós também, dessa nossa área de conhecimento, diz, o processo de aprendizagem, ele se dá através da situação epidérmica, ou seja, é na pele, é quando nós sentimos no corpo aquilo que nós estamos trabalhando. Quando nós temos a vivência, a experiência epidérmica, que ela vai construir situações emocionais. Aquilo que nós memorizamos é aquilo que toca a nossa emoção. E quando nós construímos um processo de uma aprendizagem, evoluímos, passamos por uma outra fase, ela vai simplesmente ficar eternizada nas nossas mentes porque tocou a nossa emoção. Nesse ponto, se nós dissermos para uma criança que ela aprendeu, em que momento que ela aprendeu, ela nunca vai esquecer, porque naquele momento ela estava com quem? Com seus pais. Quando ela lembrar daquele momento com os pais, ela vai associar ao aprendizagem que ela estava fazendo. Então, aquilo que ela vivenciou na figura emocional dos pais vai ficar memorizado. E aí ela aprendeu. Não ouvi, Dani. Oi, estão ouvindo? Agora sim. Ótimo. Agora sim. É que estava no mudo aqui. O brincar... O Luiz falou, até porque, Luiz, vou te contar um segredo. Sim. O pós que eu estou fazendo agora é em psicomotricidade relacional. Exatamente porque a aprendizagem passa pela afetividade, mas a aprendizagem também passa pelo corpo. O que você falou é perfeito, assim. E eu, como sou pedagoga, né, me senti muito mal um dia que uma criança entrou no SOI e não quis conversar comigo. E aí eu fui procurar uma outra forma de poder ajudar essa criança através do uso do meu corpo. E aí eu fui estudar psicomotricidade relacional e lá eu aprendi várias coisas dessa que tu disse aí e aprendi várias coisas contigo hoje também. Várias coisas que eu sabia. E quando o Luiz fala do... Hã? Oi? Não, eu ia dizer que quando o Luiz fala do brincar, o adulto é um ser muito chato, né? Porque ele não se permite, né? A criança não, a criança experimenta, ela brinca, ela se diverte, ela aprende brincando. E quando a gente se torna adulto, a gente se torna aquele ser assim que tem vergonha de tudo, que não pode mais, que não se permite mais. E eu acho que é isso que falta hoje em dia nas famílias, o se permitir e aprender isso, né? Nessa quarentena, tá em casa, tá com a família, tá com a criança, se permitir o brincar, o aprender brincando, brincar junto, fazer junto com a criança, né? Desenrijecer, né? Ou seja, ser exato. menos rígido. Eu queria complementar um pouquinho das coisas que o Luiz falou ali, e eu queria também, pessoal bem participativo, hein? Pessoal do Odila Porreta. Pessoal participativo aqui na tela. Eu vi que a Cláudia colocou que os jovens podem aprender também, como as crianças, através de jogos e pesquisas, de uma forma mais lúdica, gente. Esse coronavírus, ele dá para estudar no coronavírus, dá para estudar geografia, dá para estudar história, dá para estudar ciências, né? E dá para estudar matemática com as estatísticas, português que está envolvido em tudo isso. Gente, usar situações do dia a dia para os alunos estarem se informando
e também para eles estarem fazendo alguma coisa que vai ajudar na volta às aulas. Tipo, medidas de prevenção, como é que estão os outros países. Isso é ideia para os professores, assim, fazer, porque eu acho que ali o que a Cláudia falou é muito importante. Não sei se a Cláudia é professora, se ela é mãe. A Cláudia é professora? Cláudia, parabéns. Eu concordo, não sei de que ano tu é, mas eu concordo plenamente contigo. Tem a aluna ali que escreveu: minha filha está no 6º ano. Vocês podem me dar uma dica de como incentivar ela a fazer as atividades, porque está bem difícil. 6º ano, Luna, é o meu chão. 6º ano, trabalhei 10 anos com esses anjinhos aí, e eu vou te dizer, eles não são fáceis, mas eu só saí do 6º ano porque a Secretaria de Educação me saiu, que daí o pedagoga não pode mais trabalhar com o 6º ano, tem que ser pessoal das áreas. E mesmo assim, eu ainda tentei fazer um trabalho lá de SOI, entrar uma vez por mês, por semana, e fazer o SOI na sala de aula, com os anjinhos do 6º ano. Luna, 6º ano, os bichinhos ficam bem motivados a fugir da aula, tá? Porque eles estão acostumados com o quê? Eles estão acostumados com o 5º ano, que tem uma professora só, é aquela professora referência que dá aula de tudo. Quando vai para o 6º ano, são 9 professores. E aí eles conseguem escapar das mãos da gente. Por quê? Porque os professores não conhecem mais os alunos como conheciam aqueles professores lá do 5º ano que tinham aula todos os dias com eles. Então, quem vai ter que fazer essa parte de ficar em cima são os pais. Então, assim, Luna, vai ser na briga mesmo, tá? Mostrando para tua filha que a responsabilidade do trabalho é dela. Mas ela não pode achar que tu tá num sofrimento tão grande que a responsabilidade com os estudos é tua. Tu precisa falar para ela das consequências caso ela não consiga fazer caso ela não queira fazer as atividades. Porque não conseguir é uma coisa. Não conseguiu, tenta falar com o professor, não conseguiu falar com o professor, escreve na atividade, nós tentamos e não conseguimos. Não conseguir não é problema. O problema é nem tentar. E o pessoal do 6º ano tem essa dificuldade sim. O pessoal do 6º ano, eu diria, de todos os anos escolares, do 1º ao 13º, o pessoal dos anos escolares que tem, do 12º, que tem mais dificuldade e que precisa mais dos pais, é o pessoal do 6º ano. Porque no 6º ano, eu vou dar um exemplo, na minha escola nós temos 4 6º anos. Nós temos 4 7º anos, 3 8º e 2 9º. Essa galerinha vai escorrendo pelas nossas mãos, gente. E é como o Luiz falou, a gente está competindo com tecnologia, a gente está competindo com várias outras coisas bem mais interessantes que a escola. Então, assim, para os professores, a minha dica é tentar transformar a coisa mais lúdica, como disse a Cláudia. Tentar ficar mais amigo dos seus alunos. Essa coisa, assim, da afetividade, eu já fiz uma pesquisa há anos atrás, quando eu estudava na URGS, e a minha descoberta foi que não interessa a metodologia que o professor trabalhe, interessa o relacionamento do professor com o aluno e o quanto ele sabe daquilo que ele está tentando ensinar. Eu não podia escrever isso porque eu não era ninguém, não sou ninguém até hoje, né? Mas não tinha nenhum autor para me respaldar nisso. Mas eu tenho plena certeza. Então, assim, nesse momento, o aluno está precisando de quem? Da família. Então, Luna, realmente, o 6º ano vai ser um ano que vai ter que fazer um calendário, botar na geladeira, e tu vai decidir quais são os dias que ela vai trabalhar qual disciplina. Tu vai ter que ajudar tua filha a se disciplinar. Qualquer coisa que tu não consiga, eu dou autorização para o Evandro, para ele dar o meu número para ti, e eu bato o papinho com a tua filha. Não tem problema. Eu amo o 6º ano. Daqui a pouco eu vou lá trabalhar voluntariamente para ti, Robson, daqui uns aninhos, quando eu me aposentar da prefeitura. Ó, tamo junto. Então tá. O professor Leandro Carnal, o professor Cortella, o Luiz Pondé, eles colocam nas falas deles que quem trabalhou, quem deu aula no 6º ano, já tem um certificado de pós-doutorado para a vida. É. O 6º ano é um divisor de água para todo professor. Quem passou pelo 6º ano e sobreviveu,
vai seguir adiante com a vida catedrática tranquilamente. E o porquê, né? E o porquê pensar no 6º ano? Hoje, com o novo currículo, ele antecipou o ingresso da criança lá na série inicial. Mas se nós lembrarmos do currículo antigo, a criança entrava aos 7 anos de idade. E aí nós compondo, ela está chegando no 6º ano, pelo menos no currículo antigo, com 12 anos, 11 e 12 anos. Dentro da questão do desenvolvimento, entre 11 e 12 anos, a criança ela está abandonando, ela está saindo da vida infantil e iniciando o ingresso na pré-adolescência. É a primeira modificação estrutural, tanto mente quanto corpo da criança. Ela começa a se transformar, indo para um novo ciclo de vida, no qual existem ainda bastante dúvidas. Eu vou deixar de ser aquela criança que era mimada pelos pais, que tinha tudo nas mãos, vou deixar de ter aquele carinho, afeto, colo, balanço, tudo aquilo que a gente dispunha na vida infantil. E vou começar a entrar numa vida que para a criança, né, precocemente ela entende que é uma preparação para a vida adulta. Deixa eu te atrapalhar um pouquinho, Luiz. Sim, à vontade. Isso que tu falou, Luiz, quando eu fazia meu trabalho de história na sala de aula do 6º ano, Luna, ouve com bastante atenção isso. Eu fazia um trabalho em que eu dizia para eles, vocês reclamam... Eu começava com aquela música do Legião Urbana, né? Os nossos pais são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. E eu conversava com eles que às vezes era tão difícil ser pai quanto ser filho nessa idade, nessa fase da adolescência, porque a gente não sabe o quanto a gente larga e o quanto a gente solta. E aí, 100% dos meus alunos falaram que querem os pais no pé, sim. Que eles se sentem mais seguros quando os pais estão no pé, sim. E aí eu usei um exemplo na sala de aula. Eu, professora Daniela, gosto muito de vocês gostam muito de mim, nós vamos marcar um passeio, nós vamos para a praia. Eu vou sentar na beira da praia com uma turma de 30, vocês vão entrando no mar, eu estou lá na beira da praia tomando uma caipirinha e vocês estão entrando. E vocês olham para trás e eu estou tomando minha caipirinha e vocês estão entrando. E vocês estão entrando e eu estou lá me divertindo e deixando vocês se divertirem. Hipótese 1. Hipótese 2. Levei vocês para a praia, sei que sou uma adulta, estou lá tomando um suco de laranja, vocês estão entrando e eu estou olhando. Vocês estão entrando e eu estou olhando. Vocês estão entrando e eu estou olhando. Quando eu disser para, vocês vão parar e aí vocês vão confiar em mim. Vocês até vão reclamar de mim. Ah, que professora chata, que não deixa a gente entrar mais. Mas vocês vão saber que eu estou cuidando de vocês. Quando os pais de vocês dizem para vocês, não pode ir em tal festa, e vocês ficam insistindo, e eles dizem, não pode ir, e vocês ficam insistindo, e ele diz, não pode, e vocês continuam insistindo, daqui a pouco o pai diz, tá, pode ir. Tenho certeza que mais da metade de vocês não vão, porque vocês sabem que se a mãe ou o pai está dizendo que não é para ir, é porque eles estão cuidando de vocês. Então, criança que está no 6º ano, que está nessa fase que o Luiz está falando, e eu estou atrapalhando aqui, já te dou a palavra. Tranquilo. Que está saindo da infância e entrando na adolescência, ele quer, por mais que ele diga que não, esperneie, ele quer o pai e a mãe perto. Não percam os seus filhos do 6º, 7º ano, porque tem que dar atenção para os menores. Por favor, aqui é uma professora que já perdeu muitos alunos de 6º ano. Vão nas reuniões da escola, revisem os cadernos, vejam se eles estão fazendo as tarefas e coloquem lá uma organização. É isso. E aproveita a quarentena para ficar bem amigo do teu filho, da tua filha, vai ver Netflix com eles. Essa coisa do Luiz, calei a boca, vou deixar tu falar. Essa coisa do limite que a Daniela falou, a gente percebe isso na escola mesmo, né? Os alunos são mais próximos dos professores que cobram mais, que exigem mais, né? Que disciplinam mais. Eles têm maior carinho por esses professores do que pelos professores que são permissivos, né? Que pode fazer tudo. Isso é bem típico. Qual seria essa referência, né, O professor, nessa fase, para esse aluno, ele remonta a figura do pai.
aquele que vai exigir, aquele que vai exigir, né? Aquele que vai cobrar exatamente, né? Os comportamentos assertivos da criança. E aí, nesse ínter que eu estava trazendo, ele está ingressando numa fase de divisão de comportamentos. Eu estava contando que, né, no início, ele está abandonando a vida inteiramente de afeto, né, só do afeto, mas entrando agora numa vida do qual ele passa a ser cobrado por posturas, digamos, bem mais coerentes com a idade que está levando para um processo de desenvolvimento maturacional. Se nós lembrarmos, é nessa fase que a menina vai atingir a menarca, né, ou seja, a primeira menstruação, e o menino a espermatogênese, né, a primeira fase da ejaculação. Olha, começam aí também os processos de mudanças corporais. Há um estudo que coloca num palco de teatro crianças exatamente nessa fase. A criança entre os seus 6 e 7 anos. E aí eles são colocados em pontos opostos do palco e pedem para que eles corram ao centro até se encontrarem um com o outro. No 6º ano, eles praticamente quase se chocam. Eles se batem. Eles chegam tão próximos, desculpa, no 6º ano, na idade de 6, 7 anos, eles quase se batem. Eles quase exatamente, né, se grudam, se abraçam. A partir dos 12 anos, já existe uma limitação. Eles correm até mais ou menos o centro do palco, mas já há um pequeno distanciamento. Entre 17 e 18 anos, e 16 e 17 anos, eles caminham, já não correm mais, eles caminham, mas a distância é bem mais longa. O que começa a prevalecer? Começa a prevalecer a ideia de referência coletiva com os seus iguais. Aí começa a divisão exatamente de gênero. Nessa idade, as meninas começam a procurar mais seus grupos de meninas, os meninos mais de meninos, e vão começar agora a dialogar sobre as suas questões mais internas, as suas questões mais pessoais. O que acontece com a primeira menstruação? O que se faz? Se é que o pai e a mãe ainda também estão orientando, isso se perdeu um pouco, tá me dando muito barulho, não sei se tem digitação aí de um de vocês. Aí. Fecha teu microfone, Rafa. Tava vendo um barulho, tá uma interferência muito grande, faz uma digitação. Aí isso perturba um pouco a mente da criança nesse sentido de saber quem ela é neste momento, com quem que ela se vincula, a quem que ela busca, porque neste momento as crianças começam a buscar também a igualdade do coletivo dentro da sua faixa de interesse, que são os grupos exatamente, né, da escola, os grupos da rua. Os pais começam a ficar um pouco abandonados nesse sentido. O que vai sendo mais interessante é a historinha do jogo, entre os primeiros jogos sexuais, os primeiros reconhecimentos de partes do corpo que antes eles não tinham, o centro de interesse passa a ser outros. As meninas começam a descobrir, olha, vem aquela velha brincadeirinha, meus seios estão crescendo, o meu já é maior que teu, né? O menino, né, já começa a querer medir no seu grupo quem já tem o seu órgão um pouquinho maior que o outro, as competições começam a ser mais sexualizadas, os interesses passam a ser mais para essa formação de corpo em coletivo com eles, e já o distanciamento dos pais. Com essa questão de que o grupo fora passa a ser bem mais interessante, a situação opositora começa a se incrementar na vida da criança nessa fase. A rebeldia, o confronto, porque aquilo que me dizem lá fora está fazendo mais sentido para o meu momento. É ou não é? Faz mais sentido para aquele momento que eles estão vivendo. Os encontros. O que o pai diz, não, agora tu tem que estudar. Estudar, a menininha está me esperando ali fora. Né? Eu tenho um menino com quem eu trabalho, só para dizer para vocês, eu trabalho num dos abrigos hoje do Pão dos Pobres, e aí nós temos aqui crianças e adolescentes, e aí nós encontramos num jogo desse um menino de 10 anos beijando uma menina de 9. E aí nós vamos lá trazer todas as questões que não pode, estão vivendo na mesma casa. E aí a fala dele, mas um beijinho é bom, né, Luiz? 10 anos de idade, um beijinho é bom. A gente não pode rir, porque tem que chamar a atenção de uma forma bem mais séria, mas entender que esse é o processo. Eles estão se reconhecendo. E nesse ponto, as questões da formação elas vão ganhando segundo plano. Elas vão ganhando segundo plano. O que passa a ser mais interessante, como nós estávamos dizendo? O burlar, o procrastinar, eu vou entregar daqui a pouco, eu já vou, vai fazer os teus temas, já vou, e vai, né, demorando a entrega.
o pai não sabe nada, a mãe não sabe nada, tu tá por fora. A linguagem deles não eras, começa a entrar as gírias, né? E aí a gente, como eu estava falando lá no princípio, nós nos perdemos um pouco desse mundo que eles estão vivendo. Nós não temos mais esse sentido da gíria atual. Nós ainda estamos na fase do falou bicho, né? Paz e amor. Olha só, tudo migrou para um novo universo mais instantâneo. E aí, gente, vem uma fala do Pondé e um escrito dele, que ele remonta que nós estamos vivendo também com uma geração mimimi. Já ouviram falar? A geração mimimi que o Pondé está trazendo. Ou seja, tudo agora é dentro de uma questão do politicamente correto, né, que a gente tem que seguir, e deve se seguir sim, temos que se falar, mas tudo que se fala tem que estar enquadrado dentro de uma condição de comportamento vital, de respeito, de ética. E isso, essa geração, nessa fase, o que ela menos procura ter é esse tipo de questão. A ética, o respeito, não. Ela acredita nela e acredita no que esse grupo está ensinando ela a se formatar. Ela não acredita naquilo que os antigos têm para trazer como as questões, novamente, dos valores que vão se perdendo com o tempo. É importante resgatar isso que o Robson falou. É importante que o professor se veja nessa função sem que, de certa forma, com o tempo, criou-se essa lacuna entre pais. E ser novamente essa referência de valor. O resgate desses valores. Resgatar a questão do respeito. E isso é importante. Quando nós não conseguimos resgatar a questão do respeito e da figura de autoridade do professor dentro dessa linha de respeito, nós estamos enfrentando a questão das violências nas escolas. Então é importante que a escola, neste momento, junto com o pai, os pais dessas séries de 6º ano, estejam muito ligados em si, estejam bem próximos, estejam atendendo aos chamados professores da escola, do SOI, da orientação, né, para que juntos possam novamente focar no centro da atenção, que é quem? A criança e o aluno nessa fase. Okay? Dani e Luiz, a gente vai entrar para o último tempo. Já? A gente falou bastante ali, que achei muito rico na questão ali do primeiro ano, mas também vai aproveitar falar um pouco daquele aluno da transição do 9º e do primeiro ano do médio. Né? Porque esse aluno do 9º do médio está pensando assim, então no último ano eu estou passado. Aconteça o que aconteça esse ano, eu estou passado. Né? E aquele que está no primeiro ano, ele disse assim, ele está pensando assim, eu estou chegando agora, né? O que eu fizer, eles vão achar que está bom. Né? Então, eu quero que vocês me digam essa questão desse aluno que está terminando os anos finais para esse que está entrando para o médio. Né? Porque também tem muita coisa aí fervilhando nessa transição aí. Dani, por favor. Dani? Olha, eu posso te falar sobre os alunos do 9º, né? Os alunos do médio, eu tenho pouco contato, a minha escola não tem alunos de médio. Eu posso te falar do meu contato com o 9º ano. O que eu percebo da nossa escola, assim, o que o nosso grupo de professores tem feito é tentado mostrar para os nossos alunos que eles não estudam por nós, não estudam para nós, eles estudam por eles e para eles. E principalmente os nossos alunos que são da Restinga, né, uma comunidade carente, uma comunidade que teve sempre pouco, perdi a palavra agora, acesso. A gente sempre usa um exemplo que é o nosso Instituto Federal, que a gente tem muito orgulho, que tem o Instituto Federal lá na Restinga, e muitos deles têm muita vontade de estudar lá, porque tem um clima de universidade. Então, a gente tenta dizer para eles que, bom, nós estamos aqui com vocês estudando há 9 anos. Esse é o nosso último ano. Ou vocês aproveitam esse último ano e a gente se prepara para o futuro, ou a única coisa que nós podemos fazer no ano que vem é sentar juntos e dar uma chorada, porque nós não podemos fazer mais nada por vocês. Então, cobrem dos professores, sim. Reclamem daqueles professores relapsos que o Robson relatou antes. Porque eles reclamam, Robson, isso que tu falou é perfeito. Eles gostam da primeira, da segunda, da terceira aula. Na 4ª aula,
eles já se deram conta que o cara não quer nada com nada e que eles estão perdendo com isso. Então, assim, o discurso da nossa escola, e pelo que eu conheço, assim, das pessoas que eu já tive contato que trabalham, e pela fama que o Odila tem na nossa comunidade, é por aí, assim. Nós somos professores que estamos preocupados com a formação de vocês. Se o Odila não estivesse preocupado com a formação dos seus alunos, com a comunidade, não estaria fazendo uma live como essa, é a quinta. Então, assim, mostrar para esses alunos que a escola, sim, está fazendo um investimento neles, mas que eles já são grandes o suficiente, diferente daquele aluno lá do primeiro ciclo, que a gente tem que tratar de outra forma, a gente tem que conquistar aqueles lá. O ensino médio tem essa questão de conquista, sim, porque a gente sabe que muitos dos nossos alunos têm situações difíceis em casa, mas tem essa coisa de falar olho no olho, cara, tu já tá bem grande para saber o que tu quer da tua vida. E a gente está aqui para te ajudar. Só que ninguém ajuda se a pessoa não quer se ajudar. Então, assim, de uma maneira... Lá na nossa escola, a gente usa dessa maneira bem verdadeira para falar com esses alunos e tem dado super certo. A gente tem um professor que faz recreios com ele, vendendo lanche para fazer um passeio no final do ano, e a conversa é bem essa. Coloca todo mundo dentro do SOI e tem uma conversa bem franca com eles, olho no olho, tipo, nós estamos investindo em vocês. Só que a gente está vendo o que está acontecendo. Isso que o Evandro disse. Vocês estão achando que está todo mundo passado e a vida está ganha. Não é assim, né, gente? Então, assim, da minha experiência, tá, Evandro, de formação com a pedagogia, anos iniciais e orientação educacional, eu acho que o Luiz vai ter muito mais para falar, porque ele entende da parte psicológica dessa fase. Eu posso te dizer, assim, bem da minha experiência de como a gente faz e do que a gente vê lá na escola. É isso. É a escola mostrar que a escola não está fazendo corpo mole com eles. A escola está, sim, tentando ajudá-los da melhor forma possível, investindo neles e esperando essa contrapartida. Agora, tem coisas que vão além da escola, né? Que é a relação com a família, são várias outras situações que a gente não tem como dar conta. Mas daquilo que é nosso, e muito mais do que é nosso, porque a gente tenta dar conta de mais coisas, tem gente querendo participar. Sim. Então, eu acredito nisso, assim, ser o mais verdadeiro possível e mostrar para o cara que quem está investindo no futuro dele é ele, que a gente está ali para contribuir, mas a gente precisa deles. E outra coisa que eu digo, quando eles vão lá no SOI, eu escuto muita história triste, né? Dos pequenininhos eu boto no colo assim, afofo e encho de beijo. Quando é grande, eu digo, a gente não escolhe a família onde a gente nasceu. Podem ter acontecido muitas coisas tristes na família de vocês. E eu sou solidária a isso. Agora, isso não pode ser desculpa para a gente não andar para frente. Porque a família que tu vai ter no futuro é tu que escolhe. E tu escolhe como tu vai fazer isso. É difícil? É difícil. Eu sei que é difícil. Eu fui a pé do IAPI a URGS durante 4 anos. É difícil. Não é fácil. Mas a gente não pode ficar na geração mimimi que tudo é difícil. E eu sei, gente, os nossos alunos, eles têm menos acesso, eles vão ter que se esforçar mais, eles vão ter que dar mais deles, é porque a nossa sociedade não é justa. E é importante que eles saibam disso. A nossa sociedade não é justa. E a gente está aqui para tentar ajudar vocês a lutar por uma sociedade mais justa também. Não é? O Robson era morador da Restinga, não era, Robson? Hoje é diretor de uma escola. O Evandro era aluno lá da minha escola. Hoje ele está aqui organizando essa live. Eu também fui moradora da periferia, gente. Quando eu digo que eu fui a pé da minha casa até a URGS durante 4 anos, é porque eu escolhia ou dinheiro para os xerox ou dinheiro para o ônibus. Então, assim, hoje em dia, se a situação fosse a anterior, a gente estaria melhor. Mas a gente precisa dar realidade para os nossos jovens e dizer assim, não é fácil se tu te esforçar. Se tu te jogar nas cordas, pior ainda. É impossível. Essa é a minha opinião, bem de experiência, tá? Não é teórica, é só da minha experiência de vida mesmo, porque realmente eu não tenho estudos que me permitam falar dessa faixa etária.
tá? Então, acho que o Luiz vai me ensinar também bastante agora. Então, eu estou esperando para ouvir ele. Ok, vamos tentar dar uma contribuição. Interessante porque nós estamos falando, né, nesses dois momentos, em períodos sensíveis do desenvolvimento. Ok? Nós trouxemos a primeira fase do 6º ano, que nós dissemos, né, o fim de um ciclo da infância, e agora novamente estamos falando na finalização de um outro ciclo, que é do ensino fundamental para o ensino médio. Ou seja, novamente um período de modificação, um período sensível de troca de escolhas. E uma fala muito antiga, que tinha como slogan também de um curso pré-vestibular, que dizia: você é o resultado das suas escolhas. Ou seja, nós somos resultado não só das nossas escolhas, mas daquilo que nós pensamos. Ou seja, o que pensamos ser e seremos o que queremos ser. Porque esse vai ser o resultado das nossas escolhas. A educação mais antiga dizia também que até o 8º, hoje 9º ano, era obrigação dos pais acompanhar. Era obrigação dos pais levar a criança até o fim desse ciclo. Que a partir dali, e com o advento do processo do ensino médio, ter entrado com os cursos de profissionalização, a escolha passava a ser por parte, então, do adolescente. Nesse período aí, novamente, de 8º, 9º ano, eles estão agora com 15, 16 anos. Novamente, entrando agora para a fase final da adolescência e ingressando na fase adulta. As atitudes, as incertezas, os medos, e aí, novamente, vamos trazer a nossa palavra do tema principal, que é a ansiedade. O que vai ser da minha vida? O desamparo a partir de agora, que escolhas eu posso ter que vão me levar a uma edificação do meu ser, de forma eficaz, daquilo que eu vou buscar depois como profissão, como escolha de uma vida futura, de uma profissão futura que possa não só remeter à minha satisfação pessoal, mas também à satisfação dos meus pais, que buscaram em mim uma forma de continuidade ou então até de aprimoramento daquilo que não conseguiram ser. Que resposta essa criança, esse adolescente agora, né, tem que dar, ou quanta ansiedade de respostas ele tem que dar. E no ingresso para o ensino médio, mais uma vez, as escolhas passam a ser a partir de influências do meio, não mais a influência do núcleo familiar. O meio, o ambiente fora começa a ser muito mais significativo. As coisas que se apresentam lá fora vão ser de um significado muito grande para essa fase, porque um erro ele pode causar um dilaceramento incrível na vida desse adolescente. Outras culturas nessa fase, eu posso trazer de uma cultura da qual eu tive contato pessoalmente, foi numa cultura do Japão, numa oportunidade que a gente teve de vivenciar naquele local, e aí conversando com o intérprete que esteve junto conosco, ele nos levou para um espaço que era embaixo de um metrô, onde havia um grupo ali de japonesinhos dançando funk. E eu disse: olha, interessante, né, a ocidentalização dessa cultura de vocês oriental, que é bem mais tradicional. E ele disse para mim: Luiz, aqui é um refúgio onde eles estão se encontrando para fugir das falhas e das frustrações que a adolescência os levou. E eu disse: como assim? Tentando aprofundar um pouco mais. Ele disse: aqui no Japão o índice de suicídio na adolescência é muito grande. E eu disse: mas por que razão? Poxa, Japão com tanta tecnologia, com tanto investimento. E aí ele fala das tradições familiares, que o adolescente tem que dar uma resposta muito positiva aos seus antepassados, a questão do ancião, a questão do mais velho. E quando ele não consegue dar essa resposta, ele se sente frustrado, ele simplesmente maculou a história do nome da família. E aí ele prefere se suicidar. E o suicídio na adolescência lá é muito grande. Nós podemos trazer para cá que a gente não tem a questão do suicídio por essas falhas, mas nós temos sim o suicídio psicológico, uma frustração. Nós temos exatamente, né, a questão de que o adolescente coloca em si uma menos-valia. Ele se sente valer menos se não conseguir alcançar seu objetivo. Mas há também aqueles que têm um suporte bastante grande que vão seguir adiante. E aí nós estamos falando da estratificação social.
Estamos falando da periferia, que com menos recursos, mas estamos falando também de uma outra gama social que vai conseguir dar o suporte para ele ir adiante. E vendo isso também, dessa própria estratificação, o quanto interfere nele, por que aquele que tem mais condições financeiras consegue ir, por que eu não tenho? Entra uma discussão, que é uma discussão nossa hoje também aqui, né, como pensadores, por que aquele que fez uma formação numa escola pública não segue numa faculdade pública naturalmente? E por que aquele que teve condições financeiras de estudar numa escola particular, quando chega no nível superior, vai para uma escola pública? Ou seja, está na contramão da história. Está na contramão da história. Ou seja, por uma garantia de contiguidade, a realidade tinha que ser diferente. Se tu teve a formação numa escola pública, isso é utópico, né? Deveria ser garantido a faculdade pública também. Aí, esse jovem vai ter uma outra visão de si. Eu sei que eu vou ter garantido lá na frente uma formação adequada e qualificada, mas que hoje é destinada ao contrário. Ela é dada gratuitamente àquele que teve mais condições de pagar sua formação anterior. É uma ambiguidade, né, que cria no jovem em relação a isso. E aí vem as frustrações, e aí vem a questão do desistir, muitas vezes também no ensino médio, dos estudos, porque ele precisa dar conta de outras coisas. Ele precisa dar conta exatamente da família que ficou ali atrás, sem ter o que comer. E ele vai, então, abandonar para entrar no mercado de trabalho informal, às vezes até formal, né? Que se busca o mercado formal, mas muitas vezes o informal. Nós, infelizmente, nós temos que também entender, e na nossa periferia, que muitos nós perdemos para a questão hoje do tráfico, da droga. Tudo isso faz parte desse cotidiano, e que o jovem também, como eu falei, e aí vai ao encontro do que eu disse, que o ambiente externo tem uma influência muito grande. A gente precisa ter esse olhar bem mais voltado e significativamente ligado nesse jovem. Nós não podemos perdê-los. Nós não podemos abrir mão desse jovem que está encerrando esse ciclo do ensino fundamental e indo para o médio. Não podemos desassisti-los. Não podemos ter a desatenção a eles no sentido de que mais importante agora é orientá-los, sim. É estar mais próximo. É estar servindo de referência, exemplo, ou dando exemplos de quem está nessa linha, como tu trouxeste, né? O Robson, morador de um bairro de periferia, hoje está na direção da escola, a tua própria formação. Se tiver que falar dessa história de formação da minha vida, vai ter que ter uma outra live, porque ela começa lá nos 14 anos e eu vou te dizer, olha, eu e o Pagodinho, eu já fiz de tudo nessa vida. E aí, gente, o que fez o Luiz, né, hoje chegar nessa condição de querer buscar mais e mais conhecimento? É isso, é de um espaço de luta das referências que eu tive da minha família lá atrás. Eu comento, e hoje eu tenho a oportunidade novamente de dizer para vocês, para que o Luiz esteja hoje cursando a sua terceira faculdade, a minha mãe simplesmente não cumpriu a quarta série do ensino fundamental. Ou seja, ela simplesmente rompeu com o ciclo de estudo, mas disse, meu filho, tu não vai ser como eu e nem como meus tios. Naquela época, os meus tios, na infância deles, trabalharam com a caixinha aquela de engraxate, e essa era a referência. Tu não vai ser engraxate, meu filho. Tu vai estudar. Então, muito ela fez, ter que passar por trabalhos domésticos, né, em casa de pessoas trabalhando como empregada doméstica, mas ao Luiz, aos seus irmãos, aos meus primos, como Robson, Rochelle, todos agora hoje alcançando, né, seus níveis superiores, a todos nós foi dada a oportunidade de seguir um caminho diferente. E a gente, como referência deles, nós temos por obrigação dar essa resposta. Eles sacrificaram o estudo deles pelos nossos. Nós temos obrigação hoje de dar retorno através do estudo para eles. Penso assim. Gente, Dani, eu vou pedir para a Dani, Robson, fazer os sinais dela e aí tu encerra, pode ser? Claro. Dani? Eu acho que dentro de tudo isso que o Luiz falou, né, existe realmente uma diferença de classe, existe uma ansiedade em relação a isso, e eu volto a dizer, a única coisa que a gente pode fazer para impulsionar os nossos jovens, e é claro que a gente vai perder muitos para o mercado de trabalho, isso é certo, mas para aqueles que têm condições de frequentar o ensino médio, a nossa impulsão para eles é sermos exemplo e mostrarmos para eles que a gente é de verdade, que a gente não é de mentira, e que a gente está investindo neles, sim,
porque a gente quer que as coisas comecem a ser diferentes. Quando alguns anos atrás, que eu ia estar aqui conversando com 3 homens negros, todos com curso superior, nessa live de qualidade. Quando? Se vocês não tivessem começado a fazer essa luta de mostrar que, sim, somos todos iguais, somos todos importantes, mas se nós nascemos num lugar menos privilegiado, a gente vai ter que se mostrar e querer aparecer nos lugares. E eu acho que é isso. A gente ainda não tem como dar as mesmas condições para eles, não. A gente ainda não tem como garantir uma série de coisas, mas a gente tem como garantir nós, professores, bons exemplos, professores que também saíram da periferia e tiveram que lutar e hoje estão na frente deles, sim. Eu acredito nisso. E eu quero dizer que me senti muito feliz de participar dessa live. Eu estava muito nervosa, com muito medo, nunca tinha participado de nenhuma. E eu me senti muito feliz de estar com pessoas tão qualificadas. E espero não soar chato isso, assim, mas assim, eu me senti muito honrada de estar na presença de 3 homens negros tão inteligentes em lugares tão importantes da nossa sociedade. Beijão também para quem estava nos assistindo, nos ouvindo. Aí, obrigada. Encerrando a minha participação, gratidão pelas tuas palavras, Daniel, pelas considerações. Trazendo uma fala do professor Boaventura em relação a essas 3 figuras que estão aqui na tela, eu, Robson e Evandro. Né? Ele diz que nós temos que lutar pela diferença quando a igualdade quer nos discriminar. E lutar pela igualdade quando a diferença quer nos desqualificar. E isso para nós tem que ser um símbolo de busca e de luta. Né? Nesse sentido, buscando e trazendo um pouco para a abordagem da qual eu sigo na psicologia, que é a abordagem humanista, ela diz que todo ser, todo indivíduo tem a condição de autorrealização. Todo ser tem uma capacidade interna incrível e tem que ter a capacidade de buscá-la desde que encontre as condições facilitadoras para isso. Quando não se encontra as condições facilitadoras, nós temos que buscar com que elas se facilitem. Buscar de que maneira? Robson, Evandro, Luiz. No momento em que a oportunidade de se achar um espaço de trabalho surgir e nós apresentarmos os nossos currículos com isso que tu viste, que tu ouviste, com o que nós dissemos, e tiver alguma desconsideração, a pessoa vai ter que nos dizer por que ela não quer que nós estejamos ali. E o último recurso que ela vai dizer, eu não quero porque tu és negro, isso que tu disseste. Porque se for pelo currículo, tu vai ter que aceitar pela história. Porque nós estamos exatamente aqui abrindo a porta com a nossa qualificação. E aí nós temos que provar, parece que 3 vezes mais, que nós somos pessoas competentes, ou seja, nós somos competentes, nós somos negros e somos negros competentes. São 3 vezes mais a ter que provar para a sociedade isso. Então nós temos que naturalizar também essa questão da nossa qualificação. Nós temos que mostrar que não temos um rótulo na nossa testa escrito psicólogo, professores, filósofo. Não, eu sou um negro com uma qualificação. E assim eu quero ser respeitado. Como um ser humano, como um sujeito que está aqui buscando o seu espaço, lutando, se qualificando, buscando conhecimento para poder se colocar à disposição também das pessoas que possam estar junto comigo, ombro a ombro, nessa caminhada. Sou hoje, eu posso dizer, um desses facilitadores. Para aqueles que venham atrás de mim ou junto comigo, posso crescer. Eu tenho que estar aqui, mas eu tenho que abrir portas para os meus. Eu tenho que abrir portas, vamos dizer, para um Robson, para um Evandro, quando a oportunidade também surgir. Porque sabemos nós, sim, como eu falei epidermicamente, o que nós tivemos que passar. Sabemos quanto sal ainda nós temos que colocar nas chagas dos chicotes que ficaram nas chibatas dadas aos nossos ancestrais. Sabemos o quanto essas chagas tiveram que ser curadas durante tantos séculos e anos para que hoje nós possamos não mais estar sentindo o poder, a dor das chagas, mas simplesmente o orgulho de termos essa história que veio de muita luta, de muita batalha, e que eu digo, nos tornou vencedores sim. Muito obrigado,
por vocês terem me convidado. Fiquei satisfeito e prazer em te conhecer, Dani, prazer em conhecer também Evandro, e dizer a todos vocês que nos ouviram, que também participaram aqui, que a gente está aí nesse processo de abertura também, de continuidade. Quem quiser nos acessar, depois o Evandro pode também passar o nosso contato e a gente ampliar. Acho que não cessa aqui, não. Nós temos muita coisa ainda para ampliar nesse diálogo, ok? Obrigado a todos vocês, muito obrigado mais uma vez. Então tá, gente. Em nome do colégio, eu só tenho a agradecer a Daniela, ao Luiz, o Evandro, que é nosso parceiro de sempre, dizer que eu tenho certeza que quem assistiu, quem estava junto aqui, aprendeu muito com vocês. Eu aprendi muito, a gente está constantemente aprendendo, mas ouvindo vocês falar e participando junto com vocês, assim, para mim foi uma honra, foi muito bom. Agradeço de coração, em nome da escola, tá? Teve um monte de comentário aqui, eu não sei se vocês viram, né? Mas enfim, eu acabei nem passando, mas o pessoal gostando bastante, agradecendo ao Luiz, a Daniela, dizendo que a live foi maravilhosa, que todo mundo aprendeu muito, muito enriquecedora para todos nós. Eu só tenho a agradecer mesmo, muito obrigado por terem aceito o convite do colégio, né? A Dani com o Evandro ali, que já a conhecia, eu não tinha tido o prazer ainda de conhecer, mas fiquei muito feliz, muito contente, conhecida da minha irmã também, então é da família já. Então só tenho a agradecer, gente, muito obrigado por tudo, e se Deus quiser, nos encontraremos aí numa próxima. Abraço.